todo dia. Porque a gente quer o pão nosso de cada dia. Mas o mesmo Jesus que prometeu o pão de cada dia, também disse: tome diariamente a cruz. Não é só pão todo dia, é cruz todo dia, é renúncia todo dia, é dizer não ao pecado todo dia. Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Eu quero falar com vocês porque temos dificuldade de nos inconformarmos com a porta larga. Tome seu assento, por favor. Jesus fala de 3 portas em Mateus capítulo 7. A primeira porta ele a chama de larga, que conduz à perdição. Essa é a porta do pecado. A segunda porta ele chama de acesso para a salvação. É a porta da renúncia, é a porta limitada, por isso é estreita. A terceira porta, ele disse antes da porta larga e da porta estreita. Essa terceira porta, que pedagogicamente eu escolho deixá-la por última, está no versículo 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. A porta larga para o inferno é o pecado, é a perversão. Todos nós sabemos que a porta da pecaminosidade é larga. E eu vou te provar. Em que consiste a largueza da porta do pecado? Por que Jesus usa a metáfora de uma porta larga para falar sobre o caminho que conduz o homem à perdição eterna? O que tem a ver largueza com pecaminosidade? Lembre-se dos mandamentos. São 10. São 10 palavras de Deus ordenando limitações aos homens. E esses 10, por que não é apenas um? Porque a perversidade em nós é tão ampla, queremos tantas liberdades, que Deus tem que ir refreando cada uma delas. E todos esses 10 mandamentos de Êxodo 20 e 21 se estendem a todos os nossos atos, pensamentos que brotam do coração. Por quê? Porque os pecados são tão amplos quanto os mandamentos. Se você diz ler a Bíblia é cansativo, são muitos versículos, muitos capítulos e muitos livros. Mais cansativos são os seus pecados para Deus. A largueza da imoralidade ofende Deus. O pecado é 1000 vezes mais amplo
perceba que só há um jeito de se cumprir os mandamentos. Diga, graça. Só por esse modo você cumpre as leis de Deus. Só dependendo de Cristo. Agora, para você quebrar os mandamentos, não existe só um modo de se quebrar. Há vários modos de se quebrar os princípios de Deus. Há vários meios de se rebelar contra Deus. Pecamos contra Deus com palavras, com obras, pensamentos, amizades, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. São eles os meios pelos quais podemos pecar contra Deus. Quem se entrega a Cristo e depende da graça, consegue cumprir a justiça de Cristo paulatinamente no processo da santificação. Só há um meio para cumprir a palavra, a graça, a capacidade que Ele nos dá. Agora, para quebrar seus mandamentos, há milhares de modos, porque a porta é larga. Quer saber como pecar? Tem uma porta chamada mundo, chamada pecado, que te ensina direitinho como tu ser inimigo do Satanás, inimigo do mundo, como ser amigo do Satanás, amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Há uma porta larga, congestionada, e foi Jesus quem disse: há muitos que passam por ela. Quando eu digo que a porta larga é a porta da pecaminosidade, lembra comigo do que Paulo disse? Paulo comparou o pecado com o fermento, porque um pouquinho de fermento alcança toda a massa. Nós não conseguimos, sem a graça, pecar apenas um dia. Sem a graça, a gente pega todo dia, peca toda hora. É larga a porta da possibilidade de nos rebelarmos contra Deus. Para você perceber a largueza da nossa pecaminosidade, não precisa você ser como Satanás, que disse a Deus em Jó capítulo 1, rodear a terra inteira para encontrar um mundo de pecaminosidade. Não precisa rodear a terra inteira, basta olhar para a sua rua. Basta olhar para a sua rua e você vai ver o tanto de pecado, tanto de gente escravizada pelo diabo, achando vários meios e métodos para se rebelar contra Deus, contra os princípios de Deus. Não precisa a gente olhar para países cobertos pelo paganismo e encontrarmos os pagãos pecando e ofendendo e quebrando os princípios de Deus. Não precisa olhar para longe. Olhe para algumas igrejas que têm a placa de cristãs. Está perto de nós. Porque essa porta é tão larga que não precisa ir para longe. Basta um olhar nesse mundo sem Deus e você vê o tanto de proposta para se pecar contra o Senhor. John Wesley disse assim: é mais fácil contar as gotas da chuva e a areia da praia do que contar a quantidade de pecados que ofendem Deus. Por quê, irmãos? Porque a porta de oferta, a porta de oportunidade para se rebelar contra Deus é larga, e numa porta larga há muitos meios, há muitos acessos. E por incrível que pareça, não são apenas pessoas comuns que passam pela porta larga, não são pessoas tolas, não são pessoas leigas, não são pessoas fracas da humanidade. É gente forte, é gente grande, é gente rica, é gente de fortuna, é gente de honra. E eles usam suas fortunas, eles usam suas honras para cada vez mais se afastarem de Deus. É um abismo que chama outro abismo. É uma cova profunda que chama outra cova profunda. Suas influências, seus acessos, suas riquezas são usadas para financiar pecado. Abusar das crianças, fechar a igreja, eleger políticos corruptos. E assim vai.
A cada dia você percebe novas músicas que ofendem Deus, novas músicas que ofendem a família, novas músicas que ofendem a palavra. O que é isso? Porta larga. Há muitas possibilidades. Novos filmes. Ligue a Netflix. Ligue e você verá como a ideologia de gênero, o feminismo e o LGBT domina a Netflix. Porque cada novo filme lançado é uma afronta a Deus e nunca vai cessar. Por quê? Porque a porta larga está sempre abastecida de como se distanciar de Deus. E as drogas, novas drogas, a militância da esquerda de liberar drogas e liberar novas drogas. A cada dia se exercem funções em prol da liberdade humana e as pessoas se entregam a novas drogas, novas bebidas, novos entretenimentos. A cada dia tem novas brincadeiras, como ofender pai, como ofender os mais velhos, como ofender a igreja, como ofender a Bíblia, como brincar com a verdade. Todo dia tem novos entretenimentos. Por quê? Porque a porta é larga. Qualquer tipo de música, filme, droga, entretenimento, danças imorais, vestes imorais, veste de homem para mulher, veste de mulher para homem, e eles vão inventando e vão inventar cada vez mais, porque a porta é... E você que não é crente, você que não é cristão, você que não é evangélico, você que não entregou sua vida para Jesus, para pegar leve com você, a Bíblia te chama de ímpio. Então aos ímpios nesta noite eu lhe digo debaixo dessa palavra, a porta larga precisa ser largada. E aos salvos em Cristo eu lhes digo, a porta estreita não precisa ser alargada. Deixa a porta estreita do jeito que é, irmão. Perca gente, perca amigos, perca parente, perca vendas, mas não abra mão da porta estreita, irmão. Aceite ser limitada, minha filha. Aceite ser limitado, meu filho. Aceite liderança. Aceite se submeter. Ah, não quero. Vaza daqui. Vai para a porta larga. A estreiteza da porta é eterna. Não importa o que o seu coach diz, o que sua banda preferida diz, o que seu político de estimação diz, não importa. A porta estreita nunca vai ser alargada. Ah, mas Jesus é amor. Ele é tão amor que ele diz assim, a porta é estreita, mas está aberta. Alargar ele não vai, mas te convidar para passar pela estreita, ele está te convidando. Vem hoje. O amor dele não é fazer o que tu queres. O amor dele é te convidar a abrir mão de seu próprio querer e se submeter ao querer dele. Ah, mas aí não vai ser muita gente. Ele já avisou há 2000 anos atrás. Ó, são poucos os que entram por ela. Então ele não está preocupado. São poucos os que entram por ela. Jesus não está preocupado com isso. Porque a porta larga gera popularidade. A porta estreita não. A porta larga é inclusiva. Crente que compra e não paga, venha. Jovens que faz sexo fora do casamento, venham. Crente que lê Bíblia e não lê o contexto e só distorce, venha. Crente gay ou gay que pensa que é crente, venha. A porta é o amor. A porta larga é inclusiva. A porta estreita é exclusiva para quem nasceu de novo. Não entra na porta estreita com mala. Não entra na porta estreita com bagagens. Larga tudo e entra. Não entra de 2 em 2. Ai, mamãe é crente, eu vou. Vai não, filho de crente não é neto de Deus. É um por vez. Por quê? Porque é estreita. Olha a vida dela, olha a vida dele, olha a vida dela. E ele. Não importa com os outros, é tu.
Passa primeiro. Não dá para arrastar os outros. É estreita. Agora, por que a gente tem dificuldade para ser inconformado com a porta larga? Por que quando alguém se levanta sendo inconformado com a porta larga, a gente chama de polêmico? Por que quando se levanta alguém inconformado com a porta larga, a gente diz quadrado, fundamentalista? Os financiadores dos falsos profetas me deram um novo apelido na internet agora. Porteiro do céu. Por que porteiro do céu? Porque para eles eu fico na porta do céu. Tu entra, tu não entra. Tu entra, tu não entra. Eu só digo... eu fui pregar num evento na rua de prefeitura. Aí cheio de cantor gospel. Galera! Uhul! E aquela toda. Aí chegou a hora de eu pregar, aquela barulheira toda. Aí chegou na hora de eu pregar, eu falei, abra sua Bíblia. Apocalipse 22. De fora ficarão. Foi eu que escrevi de fora ficarão ou foi Jesus que mandou João escrever? Aí quando eu acabei de pregar, eu estava descendo as escadas, um Nutella cercado de moleques do mesmo nível dele. Porque quando eles estão acompanhados, eles são machão, né? Aí estava assim acompanhado com os moleques do nível dele. Tá aí o cara que joga todo mundo no inferno. Como eram vários, eu estava passando, eram vários conversando, e um deles falou, falei, como é que é? Só para achar quem era. Aí ele, tá aí o cara que joga todo mundo no inferno. Como ele repetiu, eu falei, o primeiro vai ser tu, de cabeça para baixo. Por que eu disse aquilo? E eu tenho um motivo para ter dito aquilo. Porque o último versículo, deixa eu ler ele aqui. O último versículo do capítulo 22 é o 21. Diz assim, ó, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu terminei a pregação nesse versículo. A graça do Senhor esteja convosco. Então, na minha mentalidade eu disse, eu preguei sobre o inferno, mas eu terminei com a graça. Se você está dizendo que eu jogo todo mundo no inferno, é porque você não prestou atenção na mensagem da graça. Se você despreza a graça, tu vai para o inferno mesmo, de cabeça para baixo. Ou seja, é só você mostrar que a porta é estreita e te odeiam. Mas esse ódio por você faz parte de ter escolhido a porta estreita. Essa é a estreiteza da porta, impopularidade. Você pode ir lá no meu Instagram e dizer, pastor, você tem lá mais de 2 milhões só no Instagram de seguidores. Eu perco 10 a 15 mil seguidores por mês. O meu Instagram é bloqueado em 27 países. Meu irmão que faz a minha agenda. E por mês ele me manda o print. O pastor cancelando a agenda por causa de um vídeo meu. O líder dos jovens cancelando a agenda por causa de um vídeo meu. É a estreiteza da porta. E eu me comprometi a pregar o evangelho. Deus não me chamou para ser popular. Por que essa dificuldade de nos inconformarmos com a porta larga? Eu vou mostrar por que a gente tem medo de ser inconformado. Eu vou mostrar por que os nossos jovens e adolescentes, não todos, temem se inconformar. Em primeiro lugar, por rejeitar a estreiteza da porta. Se eu rejeito a estreiteza da porta, vai sobrar para mim só uma outra porta. E qual é ela? A larga.
Porque só a terceira porta, como eu disse, abre meus olhos para o valor da estreita. Se eu não orar, eu não verei valor na porta estreita. Eu só ando na Netflix. Eu só ando em grupos de WhatsApp de palavras imorais. As pessoas que eu sigo no Instagram é só mulher pelada e menino com foto no espelho botando linguinha torta para fora. Ou eu sigo gente que só fica ostentando, mora de aluguel, mas ostenta. E aí eu não oro. Eu só foco nesse tipo de gente. Para mim, porta estreita não tem valor. Felizes são eles. Tops são eles. Assim eu vou desprezando a estreiteza da porta. Se você quer entender, nas palavras de Jesus, o que é a estreiteza da porta, volta comigo para o capítulo 5, versículo 3. Felizes os pobres de espírito. A porta larga promete sentimento de riquezas. Pobreza de espírito é sentimento de humildade, de esvaziar-se. Sabe quando você está no culto, mas você diz, eu estou aqui, estou dando glória, mas ainda estou vazio, quero mais. Olha, eu fui no congresso segunda, terça, quarta, ainda quero mais, eu vou até o fim. Olha, eu tenho 20 anos de crente, mas eu ainda tenho que aprender muito de Jesus. É vazio, aquele sentimento. Quantas pregações esses obreiros já ouviram, vocês já ouviram, e está todo mundo aqui olhando para mim para ouvir eu pregar. O que é isso? Humildade de espírito, vazio. Sentimento de que precisa ainda receber algo de Deus. A porta larga diz assim, ó, olha para dentro de você e veja que você é top. Olha para dentro de você e veja que você é top. Aí a porta estreita diz, olhe para dentro de você e veja quão pobre tu é. Pobreza de espírito é algo estreito, irmão. O que é o pobre? Necessitado, vazio, dependente. A porta larga não, você não pode fazer isso. Segundo, a gente quer cantar. E a porta larga oferece, como eu já disse, todo tipo de música e todo tipo de canção. Cante, sorria que você está sendo filmado. Deixa a vida te levar, a vida leva tu. Isso é a porta larga. Aí vem Jesus com a porta estreita e diz, felizes os que choram, pois eles serão consolados. Só quem já chorou pelo seu pecado sabe quão estreito é reconhecer que pecou. Só quem já chorou pelos motivos dolorosos nesse mundo caído sabe, é estreito chorar. Sabe a largueza da mentira, o marido está no caixão e a irmã cantando, eita glória, aleluia. Ou o marido não presta ou ela que não presta. Porque a Bíblia diz, se você está triste, ore, senta, chore nas tristezas. O choro pode durar uma noite inteira. Joel capítulo 2, antes de prometer a vinda do Espírito, Deus disse, chorem ministros. Jovens na lua de mel, saiam da tenda, chorem. Chorem. João está no céu em Apocalipse 5. E ele chorou. Salmo 51, Davi disse que ele não rejeita o coração quebrantado. Então, para a porta larga, você tem que bailar todo dia. Na porta estreita, não. Chore. A porta larga oferece a abundância de injustiças. Quer mentir? Tem muitas mentiras. Há muitos métodos, há muitos meios. Quem é sujo, suje-se mais. É a porta larga.
Quando você pensa que está suja, ela tem outra sujeira, e outra sujeira, outra sujeira, outra sujeira. É a porta larga. É o caminho da injustiça, é o caminho do engano, é o caminho do jeitinho brasileiro, que são muitos. Aí vem Jesus com a porta estreita e diz: felizes os que têm sede e fome de justiça. Quem está na porta larga diz: é assim mesmo, porque é assim mesmo. Vai ser assim para sempre. Nada vai mudar esse país, nada muda a igreja, nada muda o ser humano, cada um com seus problemas, cada um com sua vida, cada um com suas injustiças. Jesus olha para a igreja e estreita, dizendo: não, você mesmo no mundo injusto, você tem que ter fome de justiça. Você tem que continuar desejando a justiça. É a estreiteza da porta. Então nunca mais manda eu cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da vida de quem eu quiser. Porque eles olham para a igreja, né? Esses crentes poderiam cuidar da vida deles. Não, a igreja foi chamada para se intrometer. Onde tiver treva, a luz chega. Cheguei! O que disseram da igreja em Atos? Esses homens que têm transtornado o mundo chegou até nós. A igreja tem sede de verdade. A igreja tem sede do que é correto. É a estreiteza da porta. Daniel olhou para Nabucodonosor e disse assim: abandona teus pecados. 4:27, Daniel 4:27. Abandona teus pecados, pratica justiça, renuncia tuas maldades, ou seja, para de ser mal, velho do cão. Use de misericórdia com os pobres, se você quiser ter paz. Irmão, tu imagina Daniel falando isso para o rei Nabucodonosor. Olha, rei, você está no seu estado, você está no seu país. Quem sou eu para impor a minha religião? O estado é laico, então você tem sua liberdade de fazer o que quiser. O senhor tem seus conselheiros que já conhecem seu costume, seu estilo. Eu cuido da minha vida, tu cuida da tua e nós fica de boa. Não, larga teu pecado. Larga a tua iniquidade. Pratica justiça. Cuida dos necessitados, se tu quiser ter paz. E Paulo diante de Félix: eu queria que tu falasse algo para mim. Tenha domínio próprio, pratique a justiça, porque Deus vai te encontrar no juízo final. A Bíblia diz que o governador ficou com medo. A gente tem que estreitar o caminho de quem quer viver nas larguezas da vida, irmão. Por que a gente não se comporta como inconformados com a porta larga? Porque a gente rejeita a estreiteza que Jesus ensinou. Segundo, foi ele que disse, são poucos os que a encontram. Por que são poucos que encontram essa porta? É só você olhar ao seu redor e você vai perceber: tem pouca gente chorando pelos seus pecados. Tem mais gente comemorando pelos seus pecados do que chorando por eles. Pouca gente que chora dizendo: Deus, eu sou ruim, me dá bondade. Mais gente se gabando de sua ruindade: eu sou mal mesmo, eu sou mal. Poucas pessoas que se arrependem de sua língua ferina. Minha esposa, me perdoe, eu te feri com minhas palavras. Meu bem, me perdoa também. Mas tem muita gente que se gaba e diz: ela sabe que se falar para mim, eu também sou assim, eu. São poucos os que passam pela porta estreita. Está escasso encontrar quem ama a Deus de toda força, coração e mente, desejando mais o céu do que as coisas da terra. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: são poucos que encontram a porta estreita. Não, nós não temos só muita gente na porta larga. Nós temos
muitos maus exemplos na porta larga. Por quê? Porque a maioria faz o errado e mostra fazendo o errado. Eles não fazem no secreto, eles fazem explicitamente. Não respeitam mais os idosos, não respeitam mais as religiões, não. E assim eles se tornam maus exemplos. E se a maioria faz o errado e a minoria da porta estreita faz o certo, quem está de fora e diz, espera aí, o certo é feito pela minoria, o errado é feito pela maioria. Então é melhor o errado, porque está todo mundo indo para cá. Sabe quando tu fala para sua mãe assim, mas todo mundo faz. Aí a mãe diz, mas tu não é todo mundo. Porque a maioria está indo, tem muita gente indo. O exemplo de quem... O único exemplo de quem está na porta larga, se estiver sempre à vista, deixa uma grande marca em quem está lutando para passar pela porta estreita. O único mau exemplo, sempre à vista, deixa uma grande marca, grandes dúvidas na mente de quem está se esforçando para passar a porta estreita. E é isso que a mídia faz. Hoje o pastor Renato Vagens postou que sua postagem, e sabe qual foi a postagem? Removida pelo Instagram? Um grupo de pastores, 10, 15 pastores, a foto, pastores reunidos, só tinha assim, as carecas dos pastores, os bichinhos lá estudando, aí a legenda bem assim, hoje falamos sobre Trindade. O Instagram, a sua postagem vai contra as nossas diretrizes. E removeu. Coloca Pablo Vittar com aquela voz esquisita. O alcance vai lá em cima. Coloca a menina balançando a bunda. Coloca a Anitta cantando. Bate a bunda no chão. Tu. O alcance cresce porque um único exemplo, repetido várias e várias vezes, uma mentira repetida várias vezes vai se tornar. E o que eles fazem conosco? Diminuem nosso alcance. Não ofenda as pessoas. A Globo dá moral, as redes sociais dão moral, o governo investe. Me ligaram ontem do interior do Pará, uma agência de agendas para eventos gospel, renovando os vasos. Eu falei, quem canta? No seu dia é só o senhor, pastor. Vão me ofertar? Vamos, pastor, nós vamos te dar aqui uma oferta de R$2.000. Falei, aleluia, vai levar minha esposa? Leva. Mas quem canta? Não no seu dia, no outro dia. Falei, quem canta? Pablo Vittar. Mas aí a festa do mundo, pastor. Falei, tá bom. Ó, pastor, 800 mil. Para a igreja o governo liberou 10. E para o show do mundo o governo liberou 1 milhão. Olha, vou estressar não. Então, pastor, oferta sua, passagem de sua esposa, é muito pouco, né? Liberado para nós. Mas uma cruzada, tal, vamos ganhar alma, vamos sim. Porque o mundo pega um mau exemplo e mostra para seus filhos toda hora. O Facebook, o TikTok, o Instagram pega um mau exemplo e mostra para seus filhos toda hora. Uma outra dificuldade. Primeiro, porque somos poucos. Segundo, eles são muitos. Terceiro, um único exemplo sempre à vista, sendo repetido. Quarta dificuldade que temos para nos conformarmos com a porta larga é que a nossa natureza humana caída também deseja o que a porta larga oferece. A porta larga diz, pegue todas.
E a gente lutando para ser fiel com a mulher da nossa mocidade. Eu disse a gente lutando, porque a nossa carne quer pecar. O mundo diz: você não pode se casar com quem você não conheceu na cama. É a porta larga. Mas por que o mundo diz isso? Porque a nossa natureza humana caída e carnal quer cair, quer pecar, quer quebrar os princípios de Deus. O mundo oferece e a gente deseja. É natural. Nossos impulsos, nossos desejos, somente a estreiteza do jejum, somente a estreiteza da oração nos faz rejeitar as ofertas da porta larga. Pastor, caí de novo. Eu sei de duas coisas sobre você: você não jejua e você não ora. Não invente. Tu não nasceu assim, tu não é pior do que ninguém, tu não está cheio de capeta, às vezes é o capeta que foge de tu. Não invente não. Duas coisas que você não faz: você não ora e você não jejua. Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Portanto, orem em todo o tempo. Por que eu tenho que orar em todo o tempo, Jesus? Mateus 26. A carne é fraca. É todo dia. Porque a gente quer o pão nosso de cada dia. Mas o mesmo Jesus que prometeu o pão de cada dia, também disse: tome diariamente a cruz. Não é só pão todo dia, é cruz todo dia, é renúncia todo dia, é dizer não ao pecado todo dia. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra, irmão. Esses maus exemplos da porta larga, como eu já disse, e agora eu complemento, não é gente rude, insensata da humanidade. Não, eles são gentis, eles são polidos, eles são educados, eles são pessoas de conhecimento profundo. Você já viu um ateu falando contra nós? Eles sabem usar as palavras corretas, eles são versados em disputas de palavras. Eles têm facilidade de mostrar que a porta larga é a porta certa. E eles dizem assim: o caminho de vocês estão errado. Aí quem está na porta larga é rico, quem está na porta larga é estudado, quem está na porta larga é formado, quem está na porta larga é versátil. E quem está na porta estreita, vixe, nem sempre são bem instruídos. São simples. Humanamente falando, é uma tarefa desigual, porque na porta larga tem muita gente, na porta estreita Jesus disse: é pouca gente que passa. Na porta larga o mundo financia, na porta estreita o mundo diz: não, cala a boca, financia, tira aí as palavras que ofendem nós da Bíblia, não deixa os crentes ter vez e voz. E entre nós, não são nobres, não são famosos. A maioria dos crentes aqui não conseguiriam discutir com veemência sobre o valor da porta estreita. A maioria dos crentes aqui não teriam capacidades acadêmicas para bater de frente contra teólogos liberais, sensacionistas, progressistas. Porque a serpente em Gênesis 3 falou no jardim. Em Mateus 4 a serpente falou no deserto. Hoje ela fala em algumas faculdades teológicas e na internet. Gente preparada que se enlaçar você, só a misericórdia. A maioria dos crentes que passam pela porta estreita podem dizer como Pedro: não tenho prata nem ouro. A maioria dos crentes da porta estreita são simples. Às vezes mal sabem interpretar um texto, mas Deus me deu uma palavra.
A sabedoria dos egípcios não superou José. A sabedoria dos babilônios não superaram a sabedoria de Daniel. As estratégias romanas não conseguiram silenciar a voz de Paulo, Pedro, Tiago, João e dos crentes que morriam assassinados. Não, porque a nossa sabedoria vem de Deus. Esse aqui é um versículo para quem está na porta estreita. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, não foram muitos chamados sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, entre vós, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as fracas para envergonhar as fortes. Ou seja, você tem que se manter na sua experiência. Você pode olhar para o ímpio e dizer: não sei explicar como, mas uma coisa eu sei, aqui dentro eu tenho certeza, eu nasci de novo, eu sou cheio do Espírito Santo. A gente ora pelos enfermos e Jesus cura. Eu estava numa igreja e estava passando um triozinho, vou fazendo a maior bagunça, na porta da igreja. E de repente, algumas pessoas começaram a ficar possessas na rua. Possessas de demônios. E eles passando, incomodando o culto. E quando eles viram as pessoas possessas, tentavam segurar e não conseguiam. Sabe o que começaram a gritar no meio do povo? Leva lá para dentro da igreja. E os quadrados dentro da igreja, e os bobos dentro da igreja, e os bestalhados que dá dinheiro para pastor dentro da igreja, quando trouxeram os endemoniados, a igreja só levantou a mão: repreendemos em nome de Jesus, e a pessoa foi liberta. As pessoas foram libertas. Só que agora, uma outra estratégia deles, eu caminho para a conclusão, não é apelar ao entendimento, debate teológico, ou filosófico, ou político, porque Deus tem levantado pessoas capacitadas que representem a fé. Não, tem uma outra estratégia com eles da porta larga agora. Pergunta para mim qual? O medo. Se falar, vai preso. Se falar, paga multa. Irmão, o sangue vai escorrer na canela, mas a gente não vai abrir mão da palavra, irmão. Façam cadeias e mais cadeias, a gente vai pregar lá dentro e vai ganhar os que já estão lá, irmão. Por quê, pastor? Porque apesar da maioria estar na porta larga, maior é aquele que está em nós. Eu digo a gente, eu estou dizendo a igreja. Não é você covarde que acabou de dizer: na hora quero ver. Covarde. Mas a igreja sabe o que Deus está falando. E por que Deus está falando. Textos simples da Bíblia incomodam eles. A cada 5 minutos, dê o Google e você verá. A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar Jesus. E você desviou porque não te venderam fiado na cantina. Não paga. Você desviou porque seu namoradinho largou você. Que é isso, menina? Ele largou eu. E os crentes estão sendo esquartejados. Porque tem uma Bíblia dentro de casa. Porque estão dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Esse é o instrumento do medo. Agora lembre-se de Misael, Ananias e Azarias. Quem não se prostrar diante da imagem vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Medo. Toquem a música. Olha as ofertas para pecar contra Deus ali, irmão. Uma estátua de ouro
toquem a música. E as multidões, esperando o soar da música, para pecar, cometer o pecado da idolatria. O pecado da atualização. Estava todo mundo em pé, agora está todo mundo prostrado. E aí, meu irmão, só 3 disseram: vamos ficar na porta estreita. A maioria se prostrou e ficou só 3 de pé. Pastor, mas a porta estreita gera muita solidão. Verdade. Pastor, a porta estreita faz a gente lutar, às vezes, sozinhos. Verdade. Porque, eu já disse, é um caminho exclusivo e não inclusivo. Porque, lembra do Salmo 1? Consegue projetar o Salmo 1 para mim, para a gente concluir essa palavra? Estou encerrando agora. Bem-aventurado o varão, repete só o que eu repeti. Bem-aventurado o varão. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, diga ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, diga pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São quantos varões? Volta. São quantos varões? Está no singular, gente, não me estressa não. São quantos varões? O varão. Agora, é um ímpio? É um ímpio? É um pecador? É um escarnecedor? Ele está sozinho. Aí vem os ímpios. Vem cá para a gente conversar, te mostrar nosso estilo, nossas filosofias. Prefiro ficar sozinho sem filosofia. Vem cá, vem no nosso caminho, olha o nosso grupo aqui. Nós é de boa. Preciso ficar sem grupo. Preciso fugir de vocês. Olha a nossa roda aqui, a gente tem umas piadas massa, velho. Vem cá contar umas piadas aqui. Não me assento na sua roda. Na roda de vocês, é plural. Os inimigos de Deus estão no plural, porque a porta é larga. E o servo de Deus está no singular, porque a porta é estreita. Então, olha a decisão dele. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Se você não andar nos caminhos deles, você não vai parar no caminho deles. E se você não parar no caminho deles, você não vai se sentar. Agora você vai se sentar se você parar, e vai parar se você entrar. Se você der um clique, se você der like, se você seguir, se você ouvir, se você concordar, se você tiver comunhão, você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Pastor, mas é melhor do que ficar sozinho. Não é. Continua, por favor. Antes de entrar no caminho do pecador, antes de se deter no caminho do pecador, antes de sentar na roda dos escarnecedores, antes de tudo isso, ele tem prazer na estreiteza da palavra, lei, e nela medita. Continue. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Árvore o quê? Para de graça, árvore não é praga que brota, é árvore plantada. O justo que escolhe a porta estreita, não é ele que cresce, não é ele que se faz. Alguém o planta, alguém cuida, alguém faz ele crescer. Plantada junto a ribeiros de águas. Ele te coloca no lugar certo. E vai dar o fruto na estação própria, e as folhas não vai cair, tudo quanto fizer prosperará. Aí vai olhar para trás e dizer: valeu a pena dizer não para aquele grupinho, valeu a pena se afastar da maioria, valeu a pena não dizer sim para eles. Por favor, continue. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Os que andavam em grupo agora são frágeis como folha, palha seca, moinha, palha seca. Pelo que os ímpios, plural, não subsistirão no juízo, não vão permanecer diante de Deus quando ele vier. Nem os pecadores, plural, vão subsistir ou permanecer onde? Na congregação dos...
Próximo. Teve gente que não pegou, passou. Porque o Senhor conhece o caminho. Multiplicou. Ele não é um mais um. Ele não está mais sozinho. Volta um versículo, volta. Ele foi passando de uma congregação de pecadores, ele disse: estou fora. Ele foi passando de uma congregação de ímpios, estou fora. Ele foi passando de uma roda de escarnecedores, estou fora. E aquele vai sozinho, dizendo: não, não, não. Lá na frente tem uma congregação só de justos, tem uma multidão que serve a Jesus. E a Bíblia diz: nessa congregação ímpio não permanece. O que Deus faz? Ele faz com que o solitário habite em família. Hebreus capítulo 12, versículo 18 fala assim para a igreja: vocês não chegaram perto de alguma coisa que não se pode tocar, como o monte Sinai com fogo destruidor. Vocês não chegaram à escuridão, vocês não chegaram às trevas. O escritor está dizendo como se a gente já tivesse chegado no céu. Aí ele fala assim: pelo contrário, versículo 22, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com muitos e milhares de anjos. 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Sabe o que é assembleia aqui? Reunião. Sabe o que é universal? Mundial. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: quando vocês dizem não para a porta larga, vocês já fazem parte da reunião de todos os santos, de todos os tempos, de todo canto da terra. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no livro da vida. Você não está sozinha, moça, em ir na contramão do sistema. Só reconheça que é pela graça. Você não está sozinho, filho, em ir na contramão do sistema. Deus sabe que você já pensou em desistir, mas olha você aqui. Deus sabe que você pensou que não iria suportar, mas olha você aqui. E Ele vai te dar graça para dar mais um passo. Ele vai te dar graça e amanhã você vai vencer de novo. Fica em pé comigo, por favor. Jesus, só o Senhor para nos sustentar. Só o Senhor para segurar na nossa mão. Nós vamos cantar lá na frente: se não fosse Deus, eu já teria desistido. Se não fosse os irmãos que o Senhor está levantando para me ajudar, eu não teria conseguido. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veio do Senhor a minha ajuda. Veio do Senhor quem orou por mim. Veio do Senhor quem segurou na minha mão. E vai voltar para o Senhor. Aqueles que estão comigo, subiremos juntos. Enquanto o irmão canta, a igreja ora, porque essa música é uma oração. Essa música é uma gratidão de quem depende da graça de Deus. Ah, se você entendesse o que eu entendo com essa palavra. Parava agora, o cansaço me atingiu. Se esforce. Eu desacelerei. A luta é agonizante. Se esforce. O ânimo em mim. Bata na porta da oração. E eu parei. Quem bate se abre, quem pede recebe, quem busca Parei acha. Ore. respirar um pouco e não desistir. Se você orar, você vence a porta lá. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Oh, Jesus. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Oh, Jesus. Eu sinto o peito que me aperta, me
deixe assustado. Confessa isso, irmão. Isso é pobreza de Eu espírito. já teria tempos parado. Isso é pobreza de espírito. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. É verdade. Ele não quer me ver prostrado. É verdade. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Você consegue orar essas palavras? pra me fazer avançar. Se humilhe. Por mim eu já teria Se humilhe. desistido, mas por Ele eu chego lá. Confesse. Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda Cante, igreja. continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai dar lavara. Aleluia. Ele já te deu graça e vai te dar graça novamente. Ele já te deu força e vai te dar força novamente. Mas toda vez Que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando lá. cante, irmão. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, Mas por Ele eu chego lá. só a igreja. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Por causa de Jesus, Por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Jesus já está salvando. Jesus já está salvando. É Ele que traz. Venha, venha, saia da porta larga. e eu não Saia da porta larga. eu não desisti Ela vai te levar para o inferno. dele. Venha para a porta estreita. Dizendo que é por causa dele, é por causa, e foi por causa dele E eu não parei. por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, foi por causa dele que Onde está você que quer voltar para Jesus? Onde está você que quer entregar sua vida para Jesus? Saia da porta larga. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar graça para você ficar na porta estreita. Não é pela sua força, é pela força dele. Alguém acompanha ela. Alguém acompanha ela. Já tem 3 vidas aqui. foi por causa dele que eu não parei. Foi Cadê a 4ª pessoa para papai? Cadê a 4ª pessoa para papai?
dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa. Não é pela sua força, é pelo poder de Deus. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele. Venha para Jesus. Eu não desisti. Venha para Jesus. Desça da galeria, saia da nave da igreja. Papai te ama, papai te chama. Tá vindo, papai te chama, papai te chama. Você caiu, mas a promessa está de pé. Eu estou aqui dizendo que restitui. Eu quero de volta, eu quero. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Pode vir, alguém acompanha. As pessoas têm às vezes vergonha, ficam tímidas, irmãos. Vocês precisam acompanhar. Se o mundo dá companheiros, por que nós não podemos acompanhar as pessoas? Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera. Jesus vai restituir a alegria da salvação. Jesus vai restituir a alegria de viver em família. Jesus vai restituir a paz para a sua alma. Enganaram você, mas Jesus não engana ninguém. Que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta, eu quero. Águas tranquilas. Mais uma vida para papai. E refrigera. Tem pessoas confessando Jesus pela live. Saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Tem uma família preparada para você. Se eu pudesse, voltaria atrás. Não faria novamente. Dá tempo para ele.
troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Aqui voltar de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegarei tuas alamancas e voar pela imensidão. Davi, mais vidas para Jesus. E te adoro. Glória a Deus. Ah, que saudade de dizer a ti, alamanca, tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Vem para Jesus, moça. Vem para Jesus, rapaz. Papai está te tocando, papai está te tocando e você está vindo. Só vem ao Pai, só vem ao Filho aquele que o Pai atrair. Aleluia, olha lá, irmão, que coisa linda. Vem chorando, vem chorando, vem chorando, vem clamando, vem se humilhando. Pobreza de espírito para me curar e para me curar. Aleluia, tá vindo mais, tá vindo mais. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Como tu bem queres. Cura a alma, Jesus. Cura a família, Jesus. Para me ensinar. Ele te ama muito. O caminho que levo. Como tu bem queres. Vem pra papai. Meu Deus, abra o meu coração. Vem pra papai. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Assim por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Jesus está sarando a alma de gente aqui agora. Adeus, sarando o coração, seja renovando a aliança. Pode trazer. Vem para Jesus. Com seu sangue me lavou, seu poder. Adeus, 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 para sempre. Quero viver, só para ti. Tua vontade
porta estreita. E se o aplauso Tá vindo mais! Tá vindo mais! Tá vindo mais! me gloriar com seu sangue, com seu sangue, ele lavou Seu poder! Ele me levantou! Adeus! Adeus! Adeus, 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 seja agora para sempre, para sempre, para Quem pode dar glória a Deus? Olha o tanto de vida se entregando para Jesus. Olha o tanto de vida vindo para Jesus. Estenda as mãos para eles, igreja. Primeiro a igreja ora, depois eles oram. A igreja vai orar assim: toca, Jesus, transforma, escreve o nome no teu livro, enche-os do teu espírito e usa-os na tua obra. Todos vocês que vieram à frente, por favor, todos vocês que vieram à frente e estão se humilhando diante de Deus, traz os que estão lá atrás também. Todos vocês aqui na frente agora vão orar comigo. Todos vocês que vieram à frente, por favor, repitam o que eu disser. Irmãos, instrui eles, profetize depois, deixa eles orarem agora comigo. Olha para mim, anota depois. Olha para mim, abaixa a cabeça em sinal de humildade comigo, por favor. Só vocês que vieram à frente. E digam assim: me recebe, Jesus, como seu filho. Me usa no teu reino. Me enche com teu espírito. Me dá mais uma chance. Amém. Quem pode dar glória a Deus pela vida deles? Pode levantar, pode levantar. A igreja vai anotar os nomes. A igreja vai ajudar vocês. Os poucos que aqui estão vão ajudando você a atravessar a porta estreita. Meu muito obrigado. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.